Em nome do Senhor Jesus Cristo. Livro de Lucas, capítulo de número 16, versículos 19 ao 31. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que estava à porta daquele rico, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo, e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico, e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu peito. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós não podem, e nem os de lá passar para cá. Então replicou: Pai, eu te imploro. Antes ele estava clamando, agora implorando, que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para lhes dar testemunho, a fim de que não virem também para esse lugar de tormento. Respondeu-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Pai Abraão, não, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Senhor, continue falando conosco. E desta feita, uma vez mais, de forma tremenda e profunda, aos nossos corações. Que a Tua palavra nos pegue, nos acerte. Que a Tua palavra nos incomode. Que a Tua palavra de alguma forma nos pressione. Fale conosco. Que a Tua palavra vá e faça o que lhe apraz e prospere para tudo aquilo pela qual ela foi designada. Que Teu Espírito Santo nos inspire a pregar esta mensagem. Em nome de Jesus, obrigado, amém. Em nome de Jesus, amém. Pode tomar seu assento, igreja amada. Em nome de Jesus. Bom, como dito, estaremos ministrando esta noite sobre um tema forte e profundo. E como eu disse, não sou um pregador popular, não sou um coach, não sou um massagista, e mesmo como profissional, não apelo para o emocional dos irmãos. Portanto, eu vou pregar sobre o céu e o inferno, para onde você quer ir. Para onde você quer ir. Bom, amados, eu não sei se vocês sabem, Jesus falou nos 4 evangelhos escritos, ou no evangelho escrito pelos 4 evangelistas, mais do inferno do que do céu. Há uma linha teológica, aliás, aqui eu sigo, que diz que ninguém nas escrituras falou mais do inferno do que Jesus. Aliás, Jesus, ele tem um pensamento que diz que Jesus, ele colocou, apesar dessa palavra não ser muito bonita, várias barricadas num caminho da ida do inferno, fazendo de tudo para você não ir para lá. Alguém disse certa vez que Jesus falou mais do inferno do que o céu, alertando-nos em cada vez que falava, como se fosse uma placa de aviso de que o perigo está logo adiante.
para você parar e voltar, ou seja, dar meia volta, volver. Fazendo uma curva, literalmente falando, de 180 graus. É isso. Você sabia que Jesus falou mais do inferno e do que do céu? E hoje os pregadores, como diz o pastor Marinho, psicotélicos, os pregadores massagistas de ego, né, que usam as técnicas de coaches, eles não pregam mais sobre o inferno. Eles não pregam mais sobre o pecado. Eles não pregam mais sobre arrependimento. Aliás, as suas igrejas, você pode pensar que estão cheias. Na verdade, elas estão inchadas. De pessoas que querem ouvir somente o que querem ouvir. De pessoas que só querem o mel, mas lembrando que a palavra não é só mel, ela tem também fel. Bom, sem popularidade nenhuma, nem eu, e quiçá muito menos o pastor Marinho, vou pregar nesta noite sobre céu e inferno. E vou começar falando sobre o inferno, porque eu quero terminar bem. Como as histórias de Deus que sempre termina com um final feliz, eu vou terminar falando sobre o céu. Tá, mas Jesus, repito, falou muito mais sobre o inferno do que sobre o céu. Algumas palavras, mas também não vou, apesar de teólogo, teorizar muito e evitar palavras no grego, mas só uma palhinha aqui, para não passar em branco, né? As palavras no original, no hebraico, Sheol, quer dizer poço, ou no grego, Geena, que é lugar de punição, ou no grego, Hades, que significa estado intermediário ou estado de tormento. Na verdade, o inferno, ele é uma eterna separação de Deus. Primeiro é bom lembrar que o inferno é um lugar, não é um estado. O inferno é um lugar real e literal, que na verdade ainda será inaugurado. Está lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 14 e 15. Mas o que temos hoje é a antessala do inferno, que é justamente este lugar de tormento. Coloca, Natan, Salmo de número 9, versículo 17, depois dá um pulinho para Mateus 23, 33. O salmista diz assim, olha: os perversos serão lançados no inferno. Mas é bom lembrar que Apocalipse 20, versículo 14 e 15 diz que Deus fez o inferno para o diabo e seus anjos. E vão para lá os que querem ir, vão com seus próprios pés. Tá? Se eu perguntar assim, quem quer ir para o inferno? Eu acredito que praticamente todo mundo, tirando uns artistas aí, uns atores aí, né, umas celebridades aí que disseram que querem para o inferno, todo mundo vai dizer não quero para o inferno. Mas a resposta, não quero para o inferno, não te livra dele, porque não é com palavras, não é verbalizando, não é dizendo que você não vai para o inferno ou que você vai para o céu. É com atitudes, é com ações. É justamente isto. Portanto, o salmista no Salmo 9, verso 17 diz: os perversos serão lançados no inferno, todos os perversos de todas as nações que se esquecem de Deus. Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Sexta-feira, se não me falha a memória, portanto, antes de ontem, eu estava assistindo reportagem com a minha esposa e eu vi que no Brasil está acontecendo de juízes prenderem inocentes e soltarem bandidos. Eu falei assim, meu Deus, se juízes estão soltando bandidos e prendendo inocentes, o que acontecerá com eles? Porque eles que julgam a lei e eles que decidem tudo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, ainda que tais autoridades, mesmo no abuso de poder, julguem erroneamente, corruptamente, injustamente, apesar de serem juízes, grave isso aqui, ninguém escapará do julgamento divino. Ninguém. Então, olha,
Eu acredito que se Deus não tivesse feito o inferno, que diz o pastor, príncipe dos pregadores, o inferno é lixeira no universo, Deus seria o Deus mais injusto de todos. Porque Deus fez o céu pelo seu amor e pela sua justiça, Ele criou o inferno. Eu vou repetir. Pelo seu amor, Deus criou os céus, mas pela sua justiça, Ele fez o inferno. Porque os perversos vão para o inferno. Todos os perversos. E todos aqueles que se esquecem de Deus, grave isso aqui, os que torcem o juízo, os que usam de balança enganosa, de suborno, grave, não ficará impune, ainda que pela justiça humana passe batido, não passará pela justiça divina. Os que roubam as merendas das crianças nas escolas, os que roubam as carnes das cantinas escolares, não passará batido. O dia chegará em que o justo juiz julgará com justa justiça. O dia chegará em que Deus, o juiz de toda a terra, em que o Jeová Tisheniquenu, o Senhor que é a justiça nossa, julgará a cada um desses homens, desses corruptos, desses assassinos que têm sangue em suas mãos, que tem sangue em suas vestes. Vocês que julgam, um dia vocês serão julgados, porque o inferno foi feito para o diabo, para os demônios e todos os perversos e os que esquecem de Deus. Pastor, e se não houver inferno, pastor, amigo, e se houver inferno, meu amigo, é melhor você não arriscar. Amém? Mateus 23:33, Jesus diz: serpentes e raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno. Jesus está dizendo algumas coisas ali. Em primeiro lugar, que há inferno. É Jesus quem disse, o homem histórico, registrado nos anais da história. Ele disse: como escapareis. Ele está dizendo outra coisa que ele está dizendo, que há uma dificuldade muito grande em escapar da condenação do inferno. Só um meio, que é através dele mesmo, de Jesus Cristo, de aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Porque ao mesmo tempo que ele diz que há inferno, como escapareis da condenação do inferno, ele está dizendo que há muita dificuldade de escapar, mas ele está dizendo que também há escape, e o escape é ele, somente através dele. Grave isso aqui. Mas pastor, o senhor disse que não é somente pelas palavras, mas pelas ações que as pessoas vão para o inferno? Sim. Um homem, como nós vimos há pouco tempo atrás, estrupou uma bebezinha, estrupou uma bebê ao ponto de abri-la no meio e levá-la a óbito. Um assassino, um perverso. Eu repito, se Deus não fizesse o inferno, eu não queria servir esse Deus. Porque Ele fez o céu pelo seu amor e pela sua justiça. Ele criou o inferno. Ele criou o inferno para os perversos, homens assassinos. Aliás, vamos dar a lista aqui, Nathan? Vamos lá. Aliás, já foi lido aqui para confirmar. Aliás, o hino da APA foi para confirmar. A leitura aqui da oportunidade da salvação, palavra de salvação pelo diácono Igor, bota lá. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 e 10. Vou dar uma lista dos que irão para o inferno. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Os injustos não vão para o céu. Se não vão para o céu, vão para onde? Vão para o inferno. Não vos enganeis, nem os impuros, os que cometem impurezas, nem os idólatras, os que idolatram ou adoram, veneram ídolos, nem os adúlteros, os que cometem adultério, os que vivem na prática do adultério, nem os afeminados, nem os
Sodomitas, sim, os homossexuais masculinos e femininos. E deixa eu dizer isso aqui, que a gente está pregando porque a gente ama. A gente está pregando a verdade porque a gente quer que você ouça a verdade e conhecereis a verdade vos libertará. Nem os ladrões, os que tiram dos outros, os que subtraem de outrem, nem os avarentos, os que dão tchau com a mão fechada, os que te cumprimentam com a mão cerrada, os que não abrem a mão para ajudar ninguém. Eita, está se aprofundando. Nem os bêbados, os que começam com a 51 e terminam, os que começam com a número 1 e terminam com a 51. Os que começam de dia bebendo vão terminar alta noite. Nem os bêbados, nem os maldizentes. Maldizentes são os fofoqueiros de plantão, os que vivem falando mal da vida dos outros. Nem os roubadores. Espera aí, mas ali não falou nem os ladrões? E agora nem os roubadores? Ah, meu Deus do céu, espera aí. Posso falar? Posso falar, igreja? Posso? Posso falar? Então vamos lá. Ladrões são os que tiram dos homens. Roubadores são os que tiram de Deus. Roubará o homem a Deus? Malaquias 3:8. Todavia vós me roubais, e ainda dizeis: em quem te roubamos, Senhor? E o Senhor responde: nos dízimos e nas ofertas. Não, sabe por quê? Sabe por quê que aqui tem transparência financeira? Tudo que entra de dinheiro na igreja, tudo que sai, para onde sai, quanto fica, o saldo, tudo vocês sabem que está ali. Sabe por que tem? Sabe por que tem? Porque eu quero ir para o céu. Porque eu quero ir para o céu. Eu não quero nada escondido. Eu não quero tirar um centavo de Deus. Roubadores de Deus, escute, pastores que são os tesoureiros da igreja, pastores em que a conta da igreja é sua, em que o dinheiro vai para a sua conta pessoal. Cuidado para não se tornar um roubador de Deus. Pastores andando nos seus carros novos, zero, blindados, de valores altíssimos, enquanto o irmão não tem um remédio para comprar, enquanto a ovelha não tem um gás para trocar. Cuidado, cuidado, para não se tornar um roubador de Deus. E diz assim, terminando: e nem os roubadores, o quê? Herdarão o reino de Deus. Eita! Quer outra lista? Vamos lá. Apocalipse, capítulo de número 21. Bota no 8. O 6 é mais do céu. Depois a gente, quando falar do céu, vai falar do 6. Quanto, porém, aos covardes. Quem são os covardes? Outra tradução, vê se outra tradução, outra versão, está tímidos. Olha lá, mas pode voltar agora atualizado. Quanto aos covardes ou tímidos, sabe quem são? Aqueles que nunca se decidiram pelo Senhor. Aqueles que se acovardaram. Porque servir a Deus é coisa para macho. É coisa para macha. Sim, Senhor. É dizer não a si mesmo, é dizer não ao diabo, é andar em contramão do mundo. É dizer não ao pecado, à vontade própria, à vontade da carne. Então, contra os covardes que nunca se decidiram, parentes de crentes, familiares de crentes, simpatizantes do Evangelho, frequentadores da igreja, mas nunca se decidiram por Jesus, quase salvos, mas totalmente perdidos. Quanto aos covardes, aos incrédulos, aos que não quiseram crer, aos que não decidiram crer, quanto aos abomináveis, que fazem coisas abomináveis, estupro de crianças, de bebê, como eu falei, tem coisas, irmãos, que não dá nem para falar, vocês sabem. Os abomináveis que fazem abominações, aos assassinos, aos impuros de novo, aos feiticeiros, eita Jesus, vocês sabem, aos idólatras de novo, e a todos os mentirosos. Ai, irmão, sabe esses psicopatas da política? Você sabe? Esses homens sem coração, sem amor, psicopatas, mentirosos,
mentem que nem sentem, mentem por natureza. Todos vocês, mentirosos, filhos do diabo, que é o pai da mentira, João 8,44, todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Aproveite aqui, porque vão sofrer eternamente no fogo do inferno. Aproveite aqui com o dinheiro alheio, com o dinheiro do povo, com a corrupção, com a injustiça, porque vão sofrer eternamente no fogo do inferno. Irmãos, eu não estou dando um estudo, o tempo não dá, falta 20 minutos para terminar, mas eu creio que no inferno também haverá graus de castigo, como no céu, depois do tribunal de Cristo. Coloca aí, Natan. 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Nós salvos passaremos pelo tribunal de Cristo para cada um receber os galardões. Então há graus de galardões nos céus. E eu creio, baseado em alguns textos, que há graus de castigo no inferno. E os mais perversos, e pastores que conhecem a verdade e distorcem-a, vão sofrer muito mais. Você pode ter certeza disso. Que conhecem a verdade, não pregam, pregam a mentira. Vendedores de ilusão, massagistas de ego. Eu vou repetir, eu conheço todas as técnicas, irmãos, da pregação. Eu sou homileta há décadas. Eu sou professor de homilética há mais de 30 anos. A gente conhece todas as técnicas, poderiam usá-las aqui. Olha, vocês estão sentadinhos, estariam dando pulos, pastor Maria. Estariam dando pulos de euforia, glória a Deus, misturado com aleluia. Mas o que adianta pregar mentira e você pular, se exaltar, se alegrar com ilusão? Porque de ilusão não se vive. Alguém me disse em 1900, antigamente eu era uma criança, olha, de ilusão também se vive. Mentira, de ilusão não se vive. Eu vou repetir, eu prefiro ir para o céu com poucos do que ir para o inferno com muitos. Tanto o inferno é um lugar de tormento. Então, alguns textos, rapidamente. Mateus 8,12. Depois Mateus 10, 28. Diz assim: ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus está falando dos judeus que não o aceitaram, que não receberam, que não quiseram, que não reconheceram como Messias, como Senhor. Agora, Natan, coloca aí Mateus, capítulo de número 10, versículo 28. E diz assim, depois coloca Provérbios 5,5. Jesus de novo: não temos que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Tanto a alma como o corpo. Amém? Provérbios 5,5, Natan, por gentileza. Se o ventilador parou, o ar não está ligado, se puder ligar o ar, eu já estou transpirando aqui. Os seus pés descem à morte, e os seus passos, olha lá, o conduzem ao inferno. O homem vai para o inferno com as suas próprias atitudes, as suas próprias atitudes, seguindo o seu próprio caminho. Os avisos estão aí, os alertas estão aí. Aliás, no texto que lemos, e vou dizer, e vou deixar isso bem claro, que não é uma parábola. A linha teológica que também sigo, acompanho e creio, diz, não é uma parábola. Jesus contou dezenas de parábolas. A linha teológica que eu sigo diz que eram 39 parábolas, e nenhuma das suas dezenas e dezenas e dezenas de parábolas ele dá nome a ninguém, a nenhum personagem. Ele não dá. Portanto, isso aqui não é uma parábola, e sim uma história. Ele nomeia Lázaro, ele nomeia Abraão, e também é nomeado Moisés. Uma história que Jesus conhecia. Aliás, quando o rico, lá do Hades, do lugar de tormento, ele pede a Abraão para enviar Lázaro.
morto agora voltar em vida e evangelizar seus 5 irmãos? Abraão diz assim: olha, eles têm Moisés e os profetas. 2 das 3 divisões do Antigo Testamento e a Bíblia dos Hebreus. Eles têm Moisés, eles têm a lei, eles têm a Torá, eles têm o Pentateuco e eles têm os profetas. E diz assim, olha, poderia estar escrito assim, olha, e que eles o leem, mas não está escrito que eles o leem. Está escrito, Natan, que eles os ouçam. Vem aqui comigo. Sabe quem representa hoje Moisés e os profetas? Não adianta enviar um morto de volta, né? Jesus ressuscitou Lázaro, estava morto há 4 dias. Lázaro ressuscitado, capítulo 12 de João, diz que Lázaro estava em casa, na mesa, testemunhando, Maria adorando, Marta servindo como sempre, e Judas roubando, para variar. E dizem que os judeus queriam matar a Lázaro. Não adianta. Pode ressuscitar o morto, pode reaparecer, pode falar de onde veio, que muitos ainda assim não vão querer saber do Senhor Jesus. Aí Abraão diz, olha, tem Moisés e os profetas, pode voltar no texto original, que os ouçam. Sabe quem representa Moisés hoje? Moisés representa os verdadeiros pastores, que tem um cajado, que tem o bordel, que tem o óleo, os verdadeiros pastores. E sabe o que simboliza os profetas hoje? Eles têm, é lógico que estão falando a palavra, eles têm Moisés e os profetas. Os profetas simbolizam os verdadeiros pregadores, que pregam a palavra da verdade, que proclamam o verdadeiro, evangelho de Jesus Cristo. É nós que estamos aqui pregando, estamos aqui pastoreando, com justiça e com verdade, transmitindo esta palavra, a palavra de Deus, além de Moisés e dos profetas, os evangelhos, Atos, as cartas e Apocalipse, o livro da consumação. Estamos aqui pregando a palavra de Deus. O inferno é um lugar de castigo eterno, Natan. Mateus capítulo 25, versículo 46, diz assim a palavra do Senhor: e eles irão para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. É castigo que não termina, é castigo que continua eternamente. Não venha me dizer que opiniões erradas sobre o inferno, como o purgatório, como o universalismo, que Deus é amor e vai levar todas as suas criaturas para o céu. Opiniões erradas, doutrinas de homens, falácias. Repito, ninguém mais do que Jesus falou sobre o inferno. Natan, Mateus 25, 41. Jesus fala que o inferno também é um fogo eterno. Diz assim: então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Olha lá, preparado para o diabo e os anjos. Foi preparado o inferno para o diabo e os anjos, que é um fogo eterno, mas também vão os malditos. Os malditos, perversos e pessoas que se esqueceram de Deus, que zombaram de Deus, que blasfemaram contra Deus, que não aceitaram a obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário, por todos. Mas também é um lago de fogo, né? Apocalipse 19, 20 e Apocalipse 20, 14 e 15. Diz assim: mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela
seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Apocalipse 20, versículo 14 e 15. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, a saber, do lago de fogo. Olha só o 15. E se alguém não foi achado o seu nome escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Quer saber o inferno? Que é saber o inferno. O inferno tem um fogo eterno, e por ser eterno nunca se apaga. Até Mateus, capítulo 3, versículo de número 12. Dá assim a palavra do Senhor. Essa é João Batista. A sua pá ele a tem na mão, e a limpará completamente a sua eira, e recolherá o seu trigo do celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível, em fogo eterno, em fogo que nunca se apaga. É desse jeito. Muito mais textos, principalmente de Jesus, como eu disse e repito, falando de um lugar real chamado inferno, que irão, já demos algumas características. Outra característica dos que irão, me veio na mente agora. Gálatas capítulo 5, perto de 18, 19 adiante. Bota no 19 adiante. Diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são, prostituição, os prostitutos vão para o inferno, impureza, de novo, lascívia, idolatria, mais uma vez, feitiçaria de novo, inimizade. Sabe o que é inimizade? Só preciso destacar: aqueles que criam inimizade para qualquer coisa. Qualquer coisinha um pé de briga, qualquer coisinha uma confusãozinha. Cuidado, irmãs, trabalho de irmãs. Está decidido por maioria a cor rosa. Não, eu queria rosa choque. Não, eu queria pink. Não, eu queria que fosse azul. Só para contrariar. Cuidado dos irmãos do grupo, só para contrariar. Cria inimizade por qualquer coisa. Cria um inimigo fácil, a torta é direito. Viu? Inimizades, porfias, pornografias, imoralidades, ciúmes. Eita! Qualquer coisa tem ciúme. Qualquer coisa é um ciúminho, ou um ciúmão. Iras, discórdias, discordam de tudo. Dissensões, que são dissensões e facções, divisões, duas visões. Rebelião. Hoje a gente estava conversando aí, o diácono Carlos Eduardo, uma pessoa, né? Mais uma que passou pelo grupo de rebelião que passamos aqui, que tivemos na igreja, deram nome, fechamento. Mais um se foi. E um pior do que o outro. Todos deste grupo que fecharam, botaram o nome de fechamento, ao ponto de estarmos abrindo uma congregação e eles estarem festejando numa casa da liderança deles, com um bolo escrito, confeitado, fechamento. Todos eles, sem exceção, que saíram, todos estão pagando o preço, porque a rebelião é pecado do quê? Que disse 1 Samuel 16? Oi? Pecado de feitiçaria, as feitiçarias. É melhor sair na bênção, é melhor sair na paz, é melhor sair bem, é melhor deixar a porta aberta do que criar uma rebelião. Porque a primeira rebelião foi criada onde, irmão? Na história, no universo. Onde? No céu. Por quem? Pelo diabo. Por Lúcifer. Era o anjo de luz, querubim ungido, que se tornou o diabo, o acusador, e Satanás, o adversário. Amém, amados? Deus odeia a rebelião.
os rebeldes não herdarão o reino de Deus. Tem o 21, né? Vai ter no 21. A gente vai passar para o céu, meu Deus, 6 minutos. Olha, invejas. Você inveja alguma coisa de alguém? Hã? Inveja o marido de alguém? Inveja a mulher de alguém? Inveja o carro de alguém, a casa de alguém? De novo, bebedice. E depois de bebedice tem o que ali? Cadê o Chico que eu não estou conseguindo falar? Fazia, irmão? Cuidado! Você que come mais do que aguenta, mais do que pode aguentar. Cuidado, que você come mais do que o normal. Glutonaria, seu ventre é seu Deus. Come hoje como se não houvesse amanhã. Glutonaria e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão, não herdarão o quê? O reino de Deus, que tais coisas para ti. Vamos para o céu? Eu quero te ver lá no céu. Fala para o irmão tradicional assim, ó, eu quero te ver lá no céu. Fala para ele. Eu quero te ver lá no céu. Você não quer ver, seu irmão, no céu? Mas eu quero te ver lá no céu. A não ser que você não vá. Aí você não vai ver ele no céu, não é verdade? Amém, amados? Agora, rapidamente, então. Céu é um lugar de luz e beleza, né? Apocalipse 21, 23. 5 minutos. Minha garganta é uma benção. A cidade não precisa nem de sol, nem de lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada, é a sua luz. O céu também é um lugar de descanso. Não diz que é um lugar de preguiçoso, mas é um lugar de descanso. Livro de Apocalipse 21, 4 diz assim: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Lá não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Também é um lugar de serviço. Ué, é um lugar de tarefas. Sim, Apocalipse 7,15, Natan. E Apocalipse 22, verso 3. Razão porque se acham diante do trono de Deus e servem a Deus de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Apocalipse 22, versículo 3. Nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos do quê? Servirão. Para essa celebridade aí, que diz que prefere para o inferno, porque no céu deve ser um lugar muito chato, ele disse, monótono, um anjinho tocando harpa, trim, trim, para lá e para cá, monotonia, ele está enganado. Mais ainda quando ele diz que prefere ir para o inferno, porque o inferno vai ser um lugar quente, ele gosta de lugar quente. Lá, ele vai comer o seu churrasco e tomar a sua cerveja gelada. Em primeiro lugar, ele vai beber, vai ser absinto, a larva fervendo. E o churrasco, ele mesmo será o próprio. Ele não sabe o que diz. Primeiro, céu não é um lugar de monotonia, um lugar onde todos estarão parados, não fazendo nada. Não! Nós teremos atividades. Diz que os seus servos os servirão. Tá? A quem crê, se é um lugar de alegria, quem sabe terá até entretenimentos. Eita! Passeio, descanso, mas sempre em adoração eterna a Deus. Aliás, irmãos, nem comida, ninguém pode dizer que lá não haverá. Eu creio que não haverá fome, como vocês têm, né? Fome de 10 assembleianos juntos. Romanos 14, 17 diz:
diz que o reino de Deus não é comida nem bebida. Não diz que não terá. Não diz que não terá. Aliás, nós cearemos com Ele. Aliás, no céu, nós teremos as bordas do Cordeiro. Festa. Amém, amados? Agora não haverá fome, não haverá cansaço, não haverá mais luto, mais tristeza, não haverá mais dor, não haverá saudade. Grave isso aqui. Será um lugar de alegria, um lugar de bênção, de alegria social. Livro de Hebreus 12, 22. E de comunhão com Cristo. Hebreus 12, 22 é assim: mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjo, e a universal assembleia. Será um lugar de alegria social, de comunhão com o Senhor, Antônio. Livro de João, capítulo 14, versículo 3. E depois, 2 Coríntios 5, 8, para nós terminarmos. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que aonde eu estou, estejais vós também. Outra Coríntios: entretanto, estaremos em plena confiança, preferindo deixar esse corpo e habitar com o Senhor. Estaremos para sempre com Ele. Eita! Lugar de alegria, não haverá rouquidão, não precisaremos mais de óculos. Lugar de alegria, de paz, de gozo, de comunhão com o Senhor eternamente, nos céus dos céus. Eu termino, até porque o relógio já me avisou, perguntando como comecei, eu termino: céu ou inferno? Para onde você quer ir? E Deus nos abençoe nesta noite. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém.